Olá, boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 22 de junho. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. Uma briga de trânsito terminou com a prisão de um idoso em Juiz de Fora. Vivian Lima tem as informações. Um idoso de 81 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar depois de usar uma arma de fogo para ameaçar um motociclista de 53 anos. Segundo a PM, a discussão entre eles aconteceu em um cruzamento no bairro Manuel Honório, na zona leste de Juiz de Fora. Durante esse desentendimento, o idoso sacou um revólver de calibre 380 para ameaçar o motociclista. Ainda conforme a polícia, essa arma estava com a documentação vencida. Com o suspeito, a polícia encontrou também 16 cartuchos intactos do mesmo calibre. O idoso foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Imagina, se toda briga de trânsito a pessoa sacasse uma arma, né? Tudo que é conversado é acertado, é o que a gente sempre fala aqui. E olha só, a gente continua em Juiz de Fora. Uma mulher de 57 anos de idade foi vítima de estupro. As câmeras do Olho Vivo registraram a ação do suspeito. O caso agora é investigado pela Polícia Civil e a delegada responsável, ela pediu a prisão preventiva do homem que foi preso em flagrante, mas já está solto. As imagens das câmeras do programa Olho Vivo mostram a mulher sendo carregada pelo suspeito. Ele leva a vítima para um canto da calçada. A cena é forte, por isso optamos por não mostrar. A partir deste momento, o estupro acontece. 5 minutos depois, a polícia chega ao local. O homem foi preso em flagrante. A vítima é uma mulher de 57 anos. Abalada, ela não quis gravar a entrevista. De acordo com a delegada, ela estava desacordada quando o crime aconteceu. Ela tinha feito realmente o uso de bebida alcoólica e, em determinado momento, ela senta no passeio, no meio-fio do passeio, e chega a adormecer por conta da bebida. Este homem ele teria ido atrás dessa mulher e, em tese, vendo que ela estava sem consciência nenhuma, ele a leva para um local mais tranquilo e pratica ato sexual com ela, conjunção carnal. E quando ele pratica esse ato sexual de todas as formas possíveis, as câmeras de olho vivo veem aquilo, detectam aquilo, os policiais vão até o local e fazem a prisão em flagrante. Diante das imagens que registraram o crime, a delegada pediu a prisão preventiva do suspeito. Mas, segundo ela, o juiz da terceira vara criminal de Juiz de Fora ainda não acatou o pedido. O suspeito continua solto. Nós procuramos o juiz, ele não quis gravar a entrevista e disse que se pronuncia apenas pelos autos. Nós também não tivemos acesso ao processo. O assessor da terceira vara criminal disse à nossa equipe que o caso corre em segredo de justiça. Estamos aguardando essa prisão, essa definição. Por quê? Porque essa mulher ela está se sentindo extremamente ameaçada, ela não consegue sair de casa e ela entende que esse homem pode fazer mal a esta mulher. O artigo 213 do Código Penal prevê pena de 6 a 10 anos de prisão para o crime de estupro. Nos casos em que a vítima não tem condições de reagir, o crime é considerado como estupro de vulnerável, que é ainda mais grave. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Esse caso terrível que aconteceu na nossa cidade, nós não podemos deixar isso acontecer em plena praça pública, isso acontecer, isso é um absurdo. Toda mulher ela merece respeito. E o que aconteceu ali foi, repito, uma atrocidade com a mulher às 10h30 da noite. Crime terrível, tamanha covardia desse suspeito. E a pergunta que não quer calar:
né? Se tudo foi registrado pelas câmeras do Olho Vivo, por que esse homem ainda está solto? Olha só, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou o seguinte, que não pode falar sobre o caso porque ele corre em segredo de justiça. E a gente fica na torcida, né, para que a justiça, nesse caso, seja feita o mais rápido possível para essa mulher também não se sentir tão vulnerável como ela está nesse momento aí com esse homem solto pelas ruas e perigando de não acontecer uma outra vítima também. Vou dar uma paradinha agora, gente. Vou para um rápido intervalo comercial, mas eu volto em instantes. Não sai daí. Muito bem, já estou de volta com o Alterosa Alerta, segunda edição para você. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público e determinou que as escolas em Juiz de Fora retornem com o ensino presencial a partir do segundo semestre letivo. Essa decisão, gente, ela veio da Vara da Infância e Juventude de Juiz de Fora. Na decisão, foi determinado um prazo de 10 dias para que a Prefeitura informe quais escolas municipais atendem aos protocolos sanitários necessários. O município deverá seguir as recomendações do Plano Minas Consciente com relação aí à abertura de escolas. Segundo o juiz responsável pela liminar, a ausência das atividades presenciais causa prejuízos no processo de aprendizagem, insegurança alimentar e expõe as crianças e adolescentes a situações de risco e vulnerabilidade. Ainda de acordo aí com o juiz, a cidade ela deve seguir os protocolos para que uma volta às aulas aconteça de forma segura. Ele reforça também que depois de 1 ano e 3 meses de pandemia, é inaceitável que Juiz de Fora se mantenha inerte enquanto outros municípios preparam o retorno ou também já retornaram, né, com as atividades presenciais. A vigilância sanitária ela vai fazer uma perícia nas escolas e vai apontar quais delas cumprem aí os requisitos necessários para uma volta às aulas segura. As atividades presenciais elas devem voltar em um prazo de 60 dias depois da vistoria. A decisão ela prevê inclusive multa de R$ 5.000 por dia em que a Prefeitura não acatar essas determinações. A Prefeitura de Juiz de Fora informou que vai recorrer da decisão e que pretende preparar o retorno às aulas apenas quando tiver total condições de segurança sanitária. E agora a gente vai para o estado de Minas Gerais. As escolas estaduais, elas têm retornado com as aulas presenciais desde o dia 14 de junho. Em todo o estado, 81 escolas localizadas em 14 municípios já retornaram de forma híbrida. Outras 141 escolas em 36 cidades estão funcionando apenas com os profissionais aí da educação. A partir agora do dia 28 de junho, essas instituições elas vão receber também os alunos para iniciar as atividades aí presenciais. Dessa forma, algumas escolas aí estaduais de cidades aqui da região, elas poderão retomar presencialmente com essa mudança. É o caso, por exemplo, de Muriaé, a cidade de Ubá, São João Nepomuceno e também o município aí de Visconde do Rio Branco. A gente continua falando sobre isso. O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o Fábio Baccheretti, ele disse hoje de manhã, durante uma coletiva de imprensa, que o estado está no melhor momento da vacinação diária. Mesmo sem apresentar números relativos à imunização, ele indicou a eficácia das doses da diminuição de mortes de idosos pela doença. Segundo o Baccheretti, houve também queda de internação dos grupos prioritários. No entanto, ele destacou a importância de continuar tomando medidas de segurança. Ninguém pode afrouxar, hein, gente? Também nessa coletiva de imprensa, o secretário ele destacou o seguinte: a ampliação da vacinação com a chegada no Brasil de 1.500.000 doses de vacinas da Janssen, que são de dose única. Elas devem chegar em Minas ainda nesta semana, uma ótima notícia, né? Os imunizantes, eles são um reforço às mais de 800.000 vacinas da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, esperadas aí pelo governo mineiro. Vamos ouvir um trechinho do que o secretário falou. A expectativa é que até amanhã essas doses já sejam encaminhadas aos estados e com o aumento da validade da vacina da Janssen em mais 45 dias, ou seja, era um vencimento para o final deste mês, nós estamos falando do vencimento agora para meados de agosto, o estado está seguro da distribuição para todos os municípios mineiros, uma vez que a gente faz a distribuição quase que imediata e os municípios estão sendo orientados, treinados e acompanhados para que ele consiga também vacinar de forma quase que imediata. Então a gente não vê risco em mandar todas as vacinas para todos os municípios mineiros
perdendo o prazo de validade que foi estendido até meados de agosto. Outro ponto importante, chegaram também outras doses ao governo federal. Ontem chegaram 1 milhão de doses do Butantan, que deve vir essa semana. Ainda essa semana, a expectativa de 3 milhões e 400 doses da AstraZeneca e no final de semana 2 milhões e 400 doses da Pfizer para o Ministério da Saúde. Então, são mais de 8 milhões na semana que chegam de doses ao Ministério da Saúde, cerca de 10% vem para Minas Gerais. Agora, sobre a vacinação das lactantes com bebês de até 6 meses, recomendada aí pelo Estado nesta semana, Fábio Baccheretti disse que este público deve ser imunizado com doses excedentes recebidas também pelos municípios. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou hoje a Operação Catira para o combate na corrupção do sistema penitenciário de Minas Gerais. Vamos dar uma olhadinha. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em gabinetes e endereços dos investigados, além do presídio, onde a força-tarefa apura a suspeita de um esquema de favorecimento de presos. Segundo o delegado, a operação levou o nome de Catira, que nesse caso seria a troca de benefícios por serviços prestados pelos detentos em situação ilegal. De acordo com as apurações, os suspeitos teriam utilizado a estrutura da oficina mecânica montada no presídio José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, para fazer a manutenção em veículos particulares e recebiam vantagens indevidas como pagamento. O esquema já seria antigo quando foi descoberto. A oficina mecânica originou as investigações porque era uma oficina que era realizada a manutenção dos veículos pelos detentos. E esses veículos deveriam ser somente veículos públicos, veículos oficiais, veículos do sistema prisional. E a finalidade era desviada, havia um desvio de finalidade. Por quê? Porque alguns veículos particulares seriam manutenidos, seriam consertados naquela oficina. Então, justamente isso que é o objeto. As investigações se iniciaram há cerca de 3 meses, após o Serviço de Inteligência detectar indícios de desvio de conduta de servidores públicos do presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. 7 pessoas são investigadas, entre elas o diretor regional de presídios, que foi afastado das funções, e um detento preso por crime de estupro de vulnerável e pornografia infantil. O detento, condenado a mais de 36 anos de prisão, atualmente cumpre pena na APAC de Santa Luzia. Ele teria sido favorecido por um dos policiais penais que ocupam cargo de direção. Chegaram informações que ele tinha acesso a equipamentos de informática dentro do presídio. Essas informações eu tenho, que ele tinha acesso a equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, entre outros. A internet vai ser apurada. Em relação ao diretor regional de presídios, o delegado disse que chegou a pedir a prisão dele, mas o pedido foi negado pela Justiça. Ele vai poder exercer outro serviço público em área correlata, conforme decisão judicial? Pode, sim, mas não na área do prisional, ok? Na verdade, não em área correlata, em área diversa, área distinta. Então, ele está afastado das funções típicas que ele exerce como servidor do sistema penitenciário estadual. Pois é, a verdade sempre vem à tona, né, gente? Vou para um rápido intervalo comercial e volto em instantes. Já estou de volta com o Alterosa Alerta, segunda edição para você. A Prefeitura de Visconde do Rio Branco lançou um projeto para eliminar o uso de papel nas repartições do Executivo. O programa Papel Zero faz com que todos os serviços da Prefeitura possam ser solicitados pela internet, sem a necessidade do uso de papel. Com a implementação do programa Cidade Digital Papel Zero, pessoas que moram na cidade de Visconde do Rio Branco, a partir de agora, têm acesso aos serviços oferecidos pelo Executivo da cidade de maneira 100% digital. O Papel Zero ele é um programa em que a gente virtualiza e digitaliza todo o acesso à informação. O programa, segundo o Executivo Municipal, tem o objetivo de dar mais transparência e agilidade no acesso à informação. Ao invés da gente dar andamento em termos de papel desses protocolos, ele é digitalizado
pela recepcionista e é encaminhado para o setor responsável via digital. É assim que nós vamos permitir que, a partir de hoje, garantir à população que a gente vai usar papel zero. Não usamos mais papel na Prefeitura Municipal. Quem não tem acesso à internet pode solicitar os serviços e acessar informações da Prefeitura de maneira convencional. Mas é aquela pessoa que não tem acesso à internet ou que não tem conhecimento, ainda que simples, de operar esse sistema. Os postos de atendimento e protocolo da Prefeitura, eles funcionam normalmente. De acordo com o Poder Executivo de Visconde do Rio Branco, o programa Cidade Digital Papel Zero custa cerca de R$200 mil por ano. A Prefeitura informou que a economia feita com a redução do custo para a compra de papel será maior do que o valor pago pela ferramenta. Nós contratamos esse programa aproximadamente 195 mil ano e a previsão é de economia de papel de R$300 mil. Então só aí a gente já tem um superávit de mais de 100 mil. Além da economia para os cofres públicos, um dos resultados apontados pela Prefeitura será a preservação do meio ambiente. Porque o programa, como ele tem uma economia de papel muito grande, ele vai permitir também uma proteção ambiental, né? Então, se a gente economizar aí 3 árvores a menos, né? Eu acredito que seja por mês. Por ano, nós estaríamos evitando aí 36, 40 árvores, né? É uma iniciativa que, se outras prefeituras e outros poderes públicos também implementarem, a gente vai ter muito mais agilidade e proteção das questões que são importantíssimas para a preservação da nossa natureza. Para esta servidora, o programa vai gerar economia de tempo e espaço, já que os arquivos físicos serão reduzidos com a digitalização dos serviços. Além disso, para nós funcionários, vai diminuir muito o trabalho físico. A gente não vai precisar responder nenhum documento, nenhum ofício, saindo do nosso setor. A gente, dentro do nosso setor, nós vamos conseguir responder e encaminhar documentos de uma forma mais acessível. Uma ótima iniciativa, né? Você aí, já se deparou com algum animal silvestre dentro de casa? Pois é, essa situação é muito comum, gente, principalmente onde antes havia matas ou locais de preservação ambiental. Nós conversamos com uma veterinária e com o Corpo de Bombeiros sobre esse tema. Vamos ver. Muitos podem ser os motivos que levam animais silvestres a procurarem ambientes urbanos. Entre eles, o avanço do aquecimento global e a diminuição das áreas verdes dos municípios. Muitas vezes, as pessoas alimentam os animais silvestres e isso faz com que eles sejam atraídos ainda mais para as áreas urbanas. Essa é uma prática contraindicada, uma vez que você tira o estímulo do animal de buscar seu próprio alimento, né? Você facilita essa alimentação e também você faz com que ele acostume tanto com a população quanto com o meio urbano e às vezes acaba se acidentando mais. No primeiro semestre do ano, 225 ocorrências de resgate de animais foram registradas pelos bombeiros em Juiz de Fora. No início de junho, uma jaguatirica foi resgatada em um sítio, em Correia de Almeida, distrito de Barbacena. O animal, de aproximadamente 50 centímetros, foi solto no habitat natural. O IBAMA alerta que o tempo seco e as queimadas podem fazer com que animais procurem ambientes urbanos. As queimadas influenciam muito, né, uma vez que eles vão tentar fugir do fogo, das áreas queimadas e às vezes adentram em casas, residências, e aí sim eles são mais vistos nas áreas urbanas. Ainda de acordo com o IBAMA, as serpentes são uma das espécies que mais têm aparecido em áreas urbanas da região. O aumento da criação de condomínios e empreendimentos imobiliários contribui para que esses bichos procurem outros ambientes. Isso acontece porque, à medida que a cidade cresce, o habitat desses animais fica cada vez menor. O que a gente consegue relatar, principalmente na cidade de Juiz de Fora, é a extensão da cidade nas áreas de BR-040 e até mesmo em áreas rurais, né? Os condomínios novos que vão surgindo estão desmatando e aí os animais começam a aparecer mais nesses condomínios. E aí a gente cai na grande questão: e quem está na casa de quem, né? Somos nós, humanos, que estamos na casa dela ou elas que estão na nossa casa. A orientação para casos de animais silvestres encontrados em zonas urbanas é acionar o Corpo de Bombeiros. É importante estar fazendo contato com o Corpo de Bombeiros, passe as orientações para a equipe nossa do 193, que vai ser feita uma avaliação e orientação em caso de necessidade de deslocamento da equipe para fazer a captura desse animal. Tá aí, orientações super importantes. Eu tô indo embora, obrigada pela sua companhia, tô de volta amanhã às 7h15. Até lá, tchau, tchau.